Olá, está no ar mais uma edição do programa Original. Hoje eu vou receber uma convidada, eu não vou dizer muito especial, porque todos os meus convidados são muito especiais. Mas eu posso adiantar o seguinte, vale muito a pena assistir o programa de hoje, muito mesmo. Vamos conhecer um pouquinho da cronologia política desta convidada. Pode rodar. Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho nasceu no município de Pão de Açúcar, em Alagoas, no dia 6 de junho de 1962. É enfermeira, professora e política, filiada à Rede Sustentabilidade. Heloísa foi a terceira mulher que recebeu mais votos em uma campanha rumo à presidência do Brasil, atrás apenas de Marina Silva e Dilma Rousseff. Até 1992, a atividade política de Heloísa era no movimento estudantil, dedicando-se posteriormente ao movimento docente e sindical. Ainda em 1992, ela foi eleita vice-prefeita de Maceió pela coligação PSB-PT. Em 1994, eleita deputada estadual pelo PT de Alagoas, atuou na área da saúde, educação e reforma agrária, entre outras. Em 1996, ela foi candidata a prefeita de Maceió, mas não foi eleita. Em 98, foi eleita pelo PT a primeira senadora por Alagoas. Em 2003, ela foi expulsa do Partido dos Trabalhadores. Em 2004, participou da fundação do PSOL, no dia 6 de junho. Em 2006, ela foi candidata à presidência da República pela coligação PSOL, PSTU e PCB, mas não foi eleita. Em 2008, foi eleita vereadora de Maceió, Alagoas, a vereadora mais votada da cidade, com quase o dobro de votos do segundo colocado. Em 2010, no mês de outubro, deixou o cargo da presidência nacional do PSOL. Ainda no ano de 2010, ela foi a terceira colocada na eleição para o Senado, mas não chegou a ser eleita. Em 2012, foi reeleita vereadora de Maceió, novamente a vereadora mais votada da cidade, com quase o dobro de votos do segundo colocado. Em 2013, participou ativamente na Rede Sustentabilidade de Marina Silva. Em 2014, foi candidata ao Senado de Alagoas, mas não conseguiu ser eleita. Em 2015, participa da fundação e se filia ao partido Rede Sustentabilidade. No ano de 2018, ela foi candidata a deputada federal por Alagoas pela Rede Sustentabilidade, mas não foi eleita. No ano de 2020, foi candidata a vereadora por Maceió, pela Rede Sustentabilidade. Não foi eleita. Em 2021, ela foi eleita porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, junto com Wesley Diógenes. Bem, apenas um aperitivo desta convidada, vocês vão gostar muito. Já, depois do intervalo, nós conversaremos, porque Luísa Helena já está nos estúdios e vai ser um prazer, gente. Vale a pena. Nós vamos ter um bate-papo aqui que vai voar. Uma hora vai ser pouco. Já, depois do intervalo. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel.
com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas, mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados, principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Bem, hoje eu tenho um prazer de receber aqui a Luísa Helena. Vocês já viram um pouquinho, nós falamos da cronologia política, mas agora nós vamos conhecer quem é a mulher Luísa Helena. Olha, desde já, muito obrigada pela presença, e eu tenho certeza, assim como eu, muitas pessoas querem saber quem é a mulher Luísa Helena, essa mulher tão pequenininha, mas com uma força tão grande, assim, que passa coisas boas. Então vamos falar da mulher antes de falar de política. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço demais, agradeço sua generosidade democrática, né? Estar aqui no programa com essa mulher poderosa, né? O bom é isso, né? Quando a gente consegue identificar muitas mulheres ao longo da nossa caminhada. Eu sempre tive também muitas mulheres inspiradoras, da minha mãe, mulheres da minha família, amigas de infância, amigas de trabalho, militantes políticas. Então, sempre tive muitas mulheres, homens generosos e corajosos e guerreiros também, mas muitas mulheres inspiradoras. Então, se eu fosse responder, eu ia dizer que eu era uma mulher como outra qualquer. Pode crer que sim. Uma mulher com muitas cicatrizes, né? Porque nadar contra a correnteza, na verdade, é o que a gente faz no mundo da política. Primeiro porque, você sabe, nós somos a maioria da população, praticamente responsáveis diretas pela outra parte, estatisticamente, da população, e nós estamos em minoria de minoria nas instâncias de decisão política, nos espaços de poder. Então, é muito difícil para uma mulher estar na política, especialmente se ela tiver um temperamento mais forte, se ela, né, tiver um código de honra inabalável. É muito difícil. Então, talvez a minha coragem, né, eu já te disse isso, a partir do momento que eu pus o pé fora do quartinho de empregada, onde eu passei todos os natais e anos novos da minha infância, quando minha mãe ia costurar na capital, e a gente ficava num quartinho de empregada e passávamos o Natal e o Ano Novo ali. E foi ali
que eu recebi as mais belas lições de honra pessoal, de honestidade, de solidariedade humana, porque minha mãe era uma pessoa que você não conseguia identificar o que tinha em casa para comer, porque era de manhã, de tarde, de noite, ou batata, ou o que ela pegava na feira, ou o que vinha do sertão, e mesmo assim ela era uma pessoa absolutamente generosa. Ela conseguia partilhar o que a gente nem via na mesa que tinha. Então, as lições de solidariedade humana, generosidade, honra pessoal, coragem, eu não aprendi na militância política. Na militância política eu tenho uma formação rígida do ponto de vista ideológico, mais vinculada a uma concepção mais clássica da esquerda. Eu militei numa organização internacional antes de fazer militância política aqui, mas eu não tenho dúvida que as mais belas lições de coragem, solidariedade, um código de honra inabalável, o amor ao próximo, eu aprendi na vivência com minha mãe e do mesmo jeito que fui aprendendo ao longo da minha vida, mesmo tendo lido todos os clássicos, né? Mesmo gostando muito de leitura, porque como eu te disse, minha mãe, ela nem mal sabia escrever o nome. E ela, na minha época, no interior, passavam pelas portas aquelas pessoas vendendo livros. Minha mãe não sabia ler e ela era uma mulher de grande inspiração pessoal, visionária. Ela comprava livro, ela não sabia ler, a gente não tinha entrado na escola também, e ela comprava. E como ela não tinha como pagar, ela se comprometia a costurar uma camisa ou algo que o vendedor quisesse fazê-lo. E a gente, né, teve enciclopédias, né, que a gente via o mundo, aquele mundo que a gente nem sonhava um dia vivenciar. E é por isso que eu digo que eu sou uma mulher como tantas outras, como todas as meninas que ao nascer parece que carimbadas são para o quartinho empregada, para a marginalidade, e que acabaram porque alguém deu a mão, porque teve a mão forte da minha mãe, mas sempre existem outras mãos que nos vão sendo dadas e que nos tiram do pântano, da pobreza extrema, da miséria humana e de que você acabe indo, né, para o narcotráfico, para o crime organizado, para a exploração sexual ou para qualquer outro lugar. Porque atividade digna existem várias, das mais simples, né, às mais sofisticadas intelectualmente, do mais importante laboratório de ciência e tecnologia, de medicina avançada, até coletar lixo, lavar um prato, todas são atividades honradas, né? Agora, é importante que as pessoas tenham a oportunidade, ao menos, de escolher o seu caminho. Então, se alguém tivesse me visto, e uma vez, Beth, uma pessoa me perguntou, o que você sonhava ser quando era criança? E foi neste momento que uma amiga minha perguntando assim, que eu lembrei que eu não sonhava, não tinha uma meta, entendeu? Como é normal, é legítimo e é importante que qualquer criança tenha. Então, minha mãe, né, assim, já depois de grande, eu me notei ambidestra, e aí eu dizia, eu tenho uma mania, tudo eu vou fazer com a mão esquerda. E minha mãe me disse, porque quando eu era criança, ela batia na minha mão para que eu não escrevesse com a mão esquerda, não pegasse as coisas com a mão esquerda, porque ela achava que o único destino que eu poderia ter era a atividade honrada que ela fazia de costurar. Porque na roça é menos problemático, na roça para a gente não era menos problemático, mas na época não tinha, como tem hoje, né, tesouras específicas, mas na época ela achava que não. Então, eu já depois de grande, que eu fui descobrir que na época de computador, né, que meus filhos é quem me ensinaram a usar o computador, porque era de videogame, e eu sempre pegava o mouse com a mão esquerda, tudo era com a mão esquerda. Aí eu digo, porque eu tenho mania de fazer isso com a esquerda. Aí minha mãe me falou isso. Então, era para eu ser uma pessoa como outra qualquer. Eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque eu quero saber o nome da sua mãe. Helena, Dona Helena Poderosa. Porque eu já sou fã da Dona Helena. Dona Helena hoje é guerreira celestial. Mas olha, Beth, todas as vezes que as pessoas diziam assim, mulher, você é muito braba. Ixi, que você é muito braba demais. Aí eu ficava pensando,
não conhece minha mãe, nem as amigas que eu tenho, nem as mulheres da minha família. Mas eu só sou braba mesmo diante da injustiça. Senão eu gosto do silêncio, gosto da contemplação, da natureza, gosto de brincar com criança, de cuidar de pessoas, né, que estão passando por alguma situação difícil. Como eu sou enfermeira sanitarista, né, embora tenha me dedicado mais tempo à professora da universidade, né, que eu sou professora de epidemiologia e planejamento de serviços públicos, mas assim, eu tinha que nascer mesmo para... Tinha que ser filha da Dona Helena. Tinha que ser filha Irmãos, de Dona Helena. É por isso que quando algumas dizem assim, Helena, aí eu digo, Helena é mais poderosa, é uma mais poderosa. Helena é minha mãe, me chama de Heloísa só. Se não for Heloísa, Helena, porque na verdade meu pai era Luiz. Como meu pai morreu, eu tinha 2 meses de idade, minha mãe queria muito botar meu nome Luísa Helena, em homenagem ao meu pai. Mas ele gostava muito do nome Heloísa Helena. Aí acabou Fez a homenagem do mesmo jeito. Fez a homenagem porque ele gostava muito, aí ficou Heloísa Helena. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, porque meu pai morreu, eu só tinha 2 meses, né? Então, o meu irmão mais velho, que é nascido aqui no Rio de Janeiro, né? Porque meu pai trabalhou aqui na construção civil, deixou muitas lágrimas, né? Saudades e suor aqui na construção civil. Por isso sua ligação afetiva com o Estado. Tenho uma memória afetiva muito grande, sempre tive. Antes, há muito tempo atrás, nunca imaginei que acabasse morando aqui, sendo pré-candidata aqui. Mas eu sempre tive uma memória afetiva, mesmo mãezinha, evitava muito de falar, né, do meu pai. Eu acho que o mecanismo de proteção que as mães têm, né, porque era uma vida muito sofrida, muito, né, sempre foi uma pessoa muito sofrida, passou uma infância difícil, ficou órfã de pai e mãe com 7 anos de idade, trabalhou na roça, viu os irmãos, alguns vindo, né, para o sul-sudeste, e foi uma situação muito difícil. E quando ela conheceu meu pai, né, que pensava que era um momento de serenidade na vida, ele acabou tendo um câncer avassalador muito jovem. Então, aí o meu irmão mais velho, que nasceu aqui, foi o que foi assassinado quando eu era adolescente. Foi. E aí eu só tenho um, né, porque minha mãe não casou mais, então eu só tenho um irmão. Ele é médico, né, nós dois, é por isso que eu digo assim, né, como a educação é uma coisa maravilhosa e fantástica, né, porque tinha tudo para não dar certo. Com esse histórico, né? assim... Tinha tudo para não dar certo, né, era como se fôssemos carimbados ao nascer, né, para a vida, para a marginalidade até, né, porque muitos da minha infância, né, eu vi o que eles passaram na vida e qual o caminho, né, que eles tomaram. Então, por isso que eu entendo que a educação é algo revolucionário e a solidariedade humana, né? Porque a extrema pobreza é muito dura, mas a miséria humana é algo sufocante e que aniquila o destino de uma criança e de um jovem. Pobreza a gente vivenciou na infância, pobreza, muita dificuldade, mas a miséria humana, ela arranca o coração de uma criança e põe um bárbaro. Ela tira a inocência. E é aquilo que eu já te disse, né? A única fase da vida de um ser humano que nunca pode ser recomposta, restituída, é a infância. Uma vez perdida, sempre então, perdida. Não pode deixar perder a infância, é por isso que eu sou apaixonada. Eu sou professora da universidade, né? Agora não estou mais na universidade, mas eu lutei mais pela educação infantil, quando eu estava no Senado, do que mesmo pelo ensino superior, porque eu até dizia, já tem muita gente que luta pelas universidades, né? Eu luto também, claro, né? Aliás, um duelo gigantesco que eu tive em relação à reforma da Previdência, para não impactar o servidor público de municípios, estados e governo federal, tratava disso também. Mas a educação infantil sempre foi onde estão as principais conexões neurológicas que potencializam o conhecimento, a inteligência, é onde estão aspectos importantíssimos cognitivos, é onde está o aprendizado do afeto, o aprendizado das escolhas. Então, a infância, e a juventude infância, é muito... criança, afeto e seus filhos. 2 lindos, maravilhosos,
Nunca tive, assim, eu tenho um que tem um problema de saúde, né? O pai dele tem essa morbidade também, mas está bem, está estável, é um problema degenerativo, né? E o meu outro filho, ele trabalha, não vou dizer o nome da cidade, mas ele é concursado do governo de Minas, trabalha na área da segurança pública e sempre é preocupante, né? A área da segurança pública é melhor evitar. Muito preocupante, a gente fica sempre preocupado, né? A gente nem quer que os nossos filhos matem no exercício da sua atividade e nem quer que eles morram no exercício da sua atividade. Imagina, né? É por isso que antes mesmo, né, assim, eu nem imaginava que teria um filho nessa área. Mas eu lutei tanto por esta área, tanto pela educação, saúde e segurança pública, para que fossem carreiras de Estado, porque são 3 áreas. Tem outras áreas derivadas também, claro, sustentabilidade ambiental, econômico e social, emprego, inserção produtiva, centros de música, cultura, esportes, habitação, os problemas das encostas, né? O problema aqui da Serra do Mar, todas aquelas coisas que a gente já conversou, que existem propostas concretas e objetivas para reduzir os riscos, a questão da habitação, evitar os cubículos, né? Onde as pessoas moram sem nenhuma dignidade. Mas essas 3 áreas, elas mexem diretamente com a vida. A área da saúde mexe com a vida desde a porta de entrada do sistema, que é a atenção básica, até a média e alta complexidade, até os aspectos relacionados à promoção, prevenção, recuperação, reabilitação. A área da educação, porque um dia que uma criança não está na escola, se ela estabelecer o laço, o elo maldito com o crime organizado, é muito difícil de tomá-la de volta. Famílias amorosas, maravilhosas, perdem os seus filhos. Imagina uma famílias família desestruturadas, que já não tem nada e que muitas vezes, né, alguns, ou o pai e a mãe, for ficando pelo caminho. É muito drama, pessoal, é muita angústia, pessoal. Então, a educação, ela é uma revolução na vida de uma criança. É a pequena revolução de cada dia que pode mudar o mundo, né? O Cristóvão, por pura generosidade, num livro que ele publicou agora, ele coloca até uma frase minha que eu brigava muito nas minhas lutas pela educação infantil. E eu dizia assim: o país tem que adotar as suas crianças. Adotar a criança não é no assistencialismo, não é no romantismo qualquer. É para que essas crianças, se elas tiverem, 10 anos de dignidade, tipo, vai do berçário até 5 anos e meio, até 6 anos de idade, onde está considerada a primeira infância, dar 10 anos de dignidade a uma criança, independente dela morar na lama, no cubículo, a gente luta por tudo ao mesmo tempo. Mas um país que não consegue dar dignidade às suas crianças, alguém podia dizer aos idosos também, porque já deram tudo e não tem nada, né? Mas eu digo um país que todo mundo nos palanques fala de criança. Todo mundo diz que vai fazer as coisas pelas crianças. E é um país que não precisaria, bastava colocar na vida real ao menos o que está na legislação. Não precisava inventar nada. Às vezes a gente fala isso, aí alguém olha assim, mas isso vai ser impossível. Eu digo, não, meu amor, impossível hoje é ir para Plutão. Desenvolver uma nave para chegar em Mercúrio, para entrar em outra galáxia. Agora mas isso, garantir o ensino integral, os centros de música, cultura e esportes, a capacitação profissional e inserção produtiva quando passa dos 14 anos. Você fazer isso é uma revolução na vida específica de cada criança. E a área de segurança pública, né, que são as 3 áreas que deveriam ser carreiras nacionais, né? Sim. A área de segurança pública, porque quando você tem piso nacional, você tem mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle nacionalmente, entendeu? Então, por quê? Porque mexe diretamente com a vida. Imagina uma atividade profissional que você pode perder a vida no exercício dela. Sim. E pode tirar a vida no exercício dela. Então,
E é pobre matando pobre, né? Porque não são os filhos dos grandes, dos banqueiros, da grande elite política e econômica que está na estrutura das polícias. Então, é algo muito difícil e eu sonho e luto muito para que essas 3 carreiras nacionais, né, e as que delas derivam, elas possam estar como carreiras nacionais e que existam investimentos concretos, objetivos, e que os gestores tirem os projetos das gavetas e superem o abismo entre o que já está na lei, o que já está aprovado, as alternativas concretas, objetivas e eficazes que podem ser implementadas. Por favor, superem o abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de vida. Isso, quando eu digo isso a você, é uma angústia. Eu vou ter que interromper mais angústia, porque você sabe que é possível e vê que não é feito. É verdade. Então, por mais esse motivo que você quer voltar ao Congresso, né? Porque por mais que você lute, que você fale, se você não estiver ali, você não tem como fazer nada, né? Viu, Beth? É verdade. Eu passei. Infelizmente, ou felizmente, dependendo do caso, a gente precisa estar no sistema para poder fazer alguma coisa. Porque tem gente que fala assim, dá para fazer muitas coisas sem estar na política oficial, ou seja, ser um deputado, um senador, um governador, um presidente. Mas, nesse caso da sua luta, que você já fez tudo que você poderia, essa luta você tem que estar no Congresso, aí não tem jeito. E agora a gente vai para o intervalo, porque assim, no próximo bloco, nós vamos conversar com a Elisa Helena Política, porque são muitas facetas, né? Aí eu vou querer saber essa história, por que foi expulsa do PT, porque ajudou a fundar o PSOL, porque está na rede. Agora vamos mexer mesmo com a política, mas já depois do intervalo. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A
Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Vem que tá pra mil, tem oferta de verdade. Tangerina Pompã ou abacate, quilo 2,99. Banana d'água ou laranja pera, quilo 2,99. Aipim ou batata doce, quilo 2,99. Brasil! Voltamos, o papo está ótimo. Agora eu quero saber, muita gente quer saber. Heloísa Helena, por que você foi expulsa do PT? O que você fez para o PT te expulsar? Coerência, né? Na verdade, algumas pessoas até acham, né? Porque também tem isso, né? O machismo, que é serpenteado na boca de homens e na boca de mulheres também, né? Porque as línguas que serpenteiam o machismo, e geralmente elas atacam na mulher o que endeusam nos homens, né? Então, na política, isso é muito complexo, muito complicado, né? Porque se uma mulher ela tem coragem de defender o que ela acredita, imediatamente alguém a ataca de louca, histérica, mal amada e outras coisas mais. Porque é muito difícil para o sistema aceitar uma mulher que luta pelo que acredita, que não faz demagogia eleitoralista, não gosta do cinismo e da dissimulação, prefere ser derrotada eleitoralmente do que ser vencida politicamente, fazendo a vassalagem de quem está no poder. Então, para mim foi, ao contrário do que pensam alguns, que a gente guarda mágoa e rancor daquele processo, na verdade, ser expulsa por defender os direitos dos trabalhadores, por defender o que eu tinha aprendido, dedicando os melhores anos da minha juventude, quando eu ajudei a construir o PT, e quando a gente está falando isso, não estamos fazendo nenhuma generalização, né, com todos os militantes do referido partido, até porque toda generalização é desonesta intelectualmente e é perversa, né? Então não se trata disso, mas para mim foi um momento importante, por quê? Porque eu consegui ser testada na política. E tem pessoas, não tem aquela história que dizem assim, o poder muda as pessoas. Muda não, o poder revela quem a pessoa é. Se for um mau caráter, quando ele está no poder, no castelo do poder, aí realmente ele mostra o que é. Então, para mim foi muito importante, porque eu fui testada entre ter ministério, cargos, prestígio, liberação de emendas e muito poder, e lutar pelo que acreditava. Então, quando começou o debate dos projetos que iam ser apresentados, desde indicar um banqueiro para o Banco Central, quando era no governo Fernando Henrique, porque no Senado tem essa coisa, né? Tem essa vantagem, são 8 anos. Então, eu passei 4 anos liderando um grupo contra o governo Fernando Henrique, e depois o governo que assumiu, na época o ex-presidente Lula, quando assumiu, ele passou a fazer as mesmas coisas que a gente condenava. Então, foi muito importante para mim, porque eu me perguntava todo dia, peraí, eu era uma cínica, dissimulada, uma demagoga, né, uma provocadora vulgar, que estava na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Assuntos Sociais, no plenário, apresentando projetos, fazendo fiscalização, monitoramento e controle, apenas porque eu queria que os meus chegassem no lugar. Para fazer a mesma coisa. Não. Aí então, não. ao contrário do que muitos pensam, eu não guardo nem mágoa nem rancor, fui testada na política, entre ter cargos, prestígio e poder. Passou ilesa, te expulsaram. Com certeza, cheia de cicatrizes, porque não é uma coisa qualquer. Não é fácil. É um processo duro, é um processo de perseguição implacável, e mesmo quando terminou aquele período, né, não é à toa que eu fui perseguida, né, e não digo isso com vitimismo nem mimimi, porque para mim tem essas coisas na vida também. Eu escolho as batalhas que eu quero travar,
e se elas são justas, eu vou até o fim. Quem me conhece sabe, eu até brinco, eu digo, eu sou um poço de ternura. Agora eu posso ser um caldeirão de fervura diante da injustiça. Eu não gosto da injustiça. Então, quando aconteceu o debate da reforma da Previdência, que culminou com a expulsão, Luciana, Genro, Babá, João Fontes e eu, quando fez o processo de expulsão, porque na verdade era um conjunto de coisas, né? Porque eu não queria votar num banqueiro para o Banco Central, porque eu não queria votar no Sarney para presidente do Congresso, que era aquela coisa dos acordões com os centrões. Coerência, tudo que você lutava contra no governo Fernando Henrique, eles quiseram manter. Então, e aí, como você ia? Quem seria, Luiz Helena, se aceitasse aquilo? Seria mais uma do sistema? Isso. E eu ficava o tempo todo me perguntando, não é possível, né? Será que eu sou uma demagoga? Né, igual a tantos que eu combati ao longo da minha história de vida. Sim. Pois é. E na política, assim, tem uma coisa que é muito aceita. O cinismo, a dissimulação, aquela coisa do mel na boca, bilis no coração. O famoso faz parte do jogo. Eu escuto muito isso. A gente que cobre política então, faz parte na do frente, jogo. facada nas costas. Então, é sempre difícil para uma pessoa. Primeiro, se eu estou lá para trabalhar. Entendeu? Eu não estou lá para estar no balcão de negócios sujos, eu não estou para o propinódromo, eu não estou para a mentira, não estou para a canalhada que é muito aceita na política, eu não estou. Eu estou indo para lá, então eu defendo determinadas teses, um modelo de sociedade, eu quero que este país seja uma pátria, que nunca foi nem é, porque não é uma pátria mãe, justa, soberana, igualitária e fraterna, não é. Não é uma nação ainda, eu quero que seja. Então, eu luto por isso. Eu convivo com a mais absoluta naturalidade com pessoas que podem pensar o mundo totalmente diferente de mim. Então nós vamos subir no ringue, vamos duelar e vamos nos respeitar profundamente. Eu não respeito o cinismo e a dissimulação. Então, para mim, não tem nenhum problema quando eu convivo com pessoas que pensam um mundo diferente de mim, que dizem, tem gente que até diz assim, eu discordo de tudo que tu diz, mas eu quero que você esteja lá porque eu acho que você luta contra a corrupção, você luta pela educação. Não, eu vou votar em você, mas assim, eu sei que eu não vou ser beneficiada com nada pelo qual você luta, porque meu filho não está na escola pública, porque tem plano de saúde, porque eu não preciso disso, mas eu quero que você esteja lá lutando por quem acredita. Então, eu estou na luta para lutar pelo Brasil profundo, pelo Rio profundo, por aquelas pessoas que precisam mais de mim nas instâncias de decisão política, nos espaços de poder. Vamos lá. E muita gente diz até assim, onde é que você estava esse tempo todo? Eu digo, em sala de aula, né? Estava em sala de aula. Mas eu preciso, aproveitando isso que você falou, eu preciso muito te perguntar o que... É uma dúvida assim, na maioria da cabeça das pessoas, porque o país está polarizado. Ou a pessoa vota no Lula, ou a pessoa vota no Bolsonaro. Quando a pessoa não quer votar nenhum, nem outro, como é o meu caso, não vou falar candidato que está fazendo campanha, mas não votarei nenhum, nem outro, pelo menos não no primeiro turno, e aí fala logo, então você quer que o Bolsonaro continue, você quer que o Lula volte? Eu não quero um nem outro, é um direito meu como cidadã. Então... E eu acredito que muitas pessoas pensem assim, então vou botar o dedo na ferida mesmo. Você que foi do PT, do PSOL, agora está na Rede Sustentabilidade. Eu sei que você não vai votar em um nem outro. E aí, quem é PT não deve gostar, porque deve achar que você está ajudando a eleger o Bolsonaro. Como está a sua vida com esse negócio de não aceitar um nem outro, sendo que você já fez parte do PT e você é de esquerda? Olha, eu digo assim, se eu não tivesse já tantas cicatrizes nas costas, né, eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer. Se eu fosse um oportunista vulgar, eu dizia logo, vou ficar com fulano, porque aí me persegue menos. Mas, assim, eu sempre defendi que em eleições em 2 turnos, você não pode ceder ao que acontece hoje, que é o fanatismo da idolatria. Primeiro, porque é muita presunção das pessoas acharem que a vida, complexa como ela está dividida em apenas 2 clubinhos. Porque com todas as diferenças que tem entre os dois, todas as pessoas sabem, que como eu classifico o Bolsonaro, especialmente por causa da pandemia,
onde ele trabalhou como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás. Então, eu sei exatamente o que significa isso e eu sei também o que é que foi o governo Lula. Então, eu me sentiria uma cínica. Respeito profundamente quem já fez a opção, até pelos dois. Eu respeito, porque senão eu era uma demagoga em relação à democracia. Tem muita gente que é. Tem muita gente que defende a democracia, verbaliza a democracia, mas quer uma ditadura para chamar de sua. E uma coisa, todas as vezes que me perguntam sobre isso, Beth, olha, por favor, não briguem em casa. Não briguem na família, não cortem laços afetivos por causa desse fanatismo que está acontecendo hoje no Brasil. Não façam isso, porque são tantas experiências dramáticas assim. São grupos de família que viram 3, 4 grupos de família por causa disso. Grupos de amigos de infância que viram 3, 4, 5 amigos de infância. Uma coisa é você provocar o outro por aquela escolha que você faz, mas você assumir esse fanatismo e essa idolatria é algo extremamente grave. Primeiro, por quê? Porque em eleições de 2 turnos, é isso. No primeiro turno, você escolhe o melhor projeto, as melhores propostas. E no segundo turno, você escolhe o que você considera menos ruim. É Justamente. assim. Então, alguém está discutindo no Brasil, né, na minha concepção, só um candidato, que é o Ciro. Então, veja só uma coisa, nós passamos por uma pandemia, passamos por um momento dificílimo na vida nacional, muito, muito difícil. Se eu não tivesse perdido ninguém da minha família, dos meus ex-alunos, entre os meus amigos, se eu não tivesse perdido ninguém, eu continuaria dizendo o que eu dizia na minha sala de aula. Olha, uma única morte por causa evitável, ela tem que causar assombro à humanidade. E eu sou da área de epidemiologia, eu sou da área de planejamento de serviços públicos. Eu tenho a obrigação de conhecer muito a estrutura do Sistema Único de Saúde, o seu enraizamento neste país gigantesco de dimensões continentais. Então, eu tenho a obrigação de conhecer as ferramentas técnicas que estavam já disponíveis e que poderia reduzir a mortalidade que aconteceu. Então, eu conheço isso. Eu sei o que aconteceu no Brasil. Um país que joga 9 milhões de crianças na extrema pobreza, vê a grande maioria do seu povo ter uma redução de 30% da renda que já era mínima. Um nível de desemprego gigantesco. Se eu sei o que é que o governo federal poderia ter feito. Então, quem é a candidatura que está falando? Neste mesmo país que fez 10 novos bilionários, neste mesmo país que fez fila para comprar apartamento de luxo, avião, helicóptero, iate, enquanto 9 milhões de crianças foram para a extrema pobreza e a grande maioria do povo ficou sem nada, porque aí fica, quando diz o sem nada, aí vai juntando, fica sem habitação aqui, fica sem saneamento, fica sem isso, vai juntando tudo junto. Então, eu quero e estou e tenho o direito, e não abro mão do direito que eu tenho como mortal, de escolher um projeto para o Brasil. Porque quem está apresentando um projeto de política econômica, de redução da desigualdade social, de ampliação das políticas públicas que potencializam, inclusive, a geração de emprego e renda, a dinamização econômica, investimentos em infraestrutura, que são essenciais para melhorar a vida da população durante a obra, porque gera emprego, e depois, porque melhora a vida. Quem é que está apresentando propostas claras na área de educação, segurança pública, geração de emprego e renda, redução da desigualdade, aproveitamento das áreas agricultáveis, viabilização de novos postos pela indústria, aquela indústria da tecnologia que gera menos impacto ambiental? Quem é que está apresentando propostas para a questão da sustentabilidade ambiental, econômica e social? Bom, tem um candidato que apresenta isso. Então, alguém quer me roubar o direito, sabe, de não ter um projeto para defender? Não, de jeito nenhum. Então, nós na rede estamos tudo tranquilo, né? Já fizemos as
discutimos as contendas, não tem nenhum problema. O Randolph, meu irmão, queridíssimo de caminhada, ele é mais novo que eu, mas a gente sempre fez tudo para estar junto, militar junto. Ele está na coordenação nacional do presidente Lula. O Wesley quer apoiar o Lula, que é o outro porta-voz comigo. Marina vai tomar a sua decisão e dirá publicamente. E eu vou apoiar o Ciro, como manda a resolução que nós aprovamos na rede. Então, essa conversa fiada, esse falso dilema, essa idolatria no processo eleitoral, essa conversa ridícula de dizer, como aquilo que você disse corretamente, essas pessoas são tão arrogantes, tão prepotentes, elas ousam achar que o mundo só tem 2 quadradinhos. Aí diz, tá em cima do muro. Não, meu bom, que conversa é essa? A vida é no mínimo um poliedro, tem muitos pedaços. Ora, como é que você vai analisar? Então, só são os 2 clubinhos que dizem as coisas como elas são? Não, então não tem muro, não. Eu estou ao lado dos que eu acredito e no projeto nacional, porque eu quero, como toda mortal, eu quero ter o direito de discutir um projeto nacional. Eu não estou na época da idolatria. Eu nem quando eu era jovem me submeti a isso. Imagina depois, né, com suficiente maturidade, conhecimento técnico, que eu tenho obrigação de ter. Então, eu quero discutir um projeto nacional, por isso que eu me identifico com o projeto apresentado pelo Ciro, respeito quem quer votar no Lula, respeito quem quer votar no Bolsonaro, respeito quem quer votar na Vera do PSTU, eu respeito. E se eu tiver a chance, né, a honra de ser deputada federal, né, porque agora é sua pré-candidatura, se eu tiver a honra, independente de quem seja o prefeito, independente de quem seja o governador, independente de quem seja o presidente, se as coisas forem feitas certas, isso, para a grande maioria da população, eu vou lá estar ajudando, porque eu tenho pavor de gente que é assim, persegue o povo, porque é o povo, né? Persegue a população em função da relação não ser promíscua com os chefes dos executivos, ou municipal, ou estadual, ou federal. Então, aquilo que for bom para a população, eu vou estar aplaudindo e apoiando. E o que não for, aí se preparem, porque aí eu vou lutar como é minha obrigação de lutar, porque quem gosta da promiscuidade política, eu não gosto, não suporto isso, da promiscuidade política. Então, na rede já está pacificado, né? Tem contendas, é normal isso, mas agora já está bem pacificado. Eu sou mulher asmática, eu falo sem respirar. É muito conteúdo essa mulher, mas eu acho ótimo, eu estou aprendendo muito, né? E eu com você, a gente conversou, tomou um café maravilhoso, você e o Ney. Eu não saberia explicar nem 10% do que você explicou, não tem essa bagagem, confesso. Mas é minha obrigação, porque é minha área de professora. Tudo que você falou em relação a essa polarização que você explicou, destrinchou, as pessoas podem não concordar, não importa. Mas foi claro, foi assim, tudo que eu gostaria de falar, eu não teria essa bagagem, porque eu não conheço o Brasil como você conhece. Mas eu vou falar da maneira que muito simples, né? Esse fla-flu tem que acabar. Eu tenho que ter direito de torcer pelo Bangu, eu tenho que ter direito de torcer pelo Madureira, pelo Nova Iguaçu, eu tenho que ter direito. Porque, assim, dizer hoje em dia que não existe nada no país, além de Bolsonaro e Lula, é subestimar a população, é nos colocar num nível muito, muito baixo, porque nós temos pessoas inteligentes no país. Agora, se essas pessoas não têm dinheiro para fazer campanha, se essas pessoas não têm padrinhos banqueiros, se essas pessoas não têm apoio de outros países, aí é outra história. Mas nós temos homens e mulheres capacitados para a gente ter uma terceira via. E eu aposto nisso e respeito. Você já ganhou uma admiração com respeito, porque a gente não faz nada sem respeito. Eu respeito, se for o Bolsonaro que ganhar, se for o Lula, a gente vai respeitar, porque a gente tem que respeitar o que a população escolheu e a gente tem que torcer e fazer a nossa parte para dar certo. E é isso. E você lá, se chegar a deputada federal, eu vou ter a honra de trazer aqui de novo, porque eu tenho certeza que você vai estar lá lutando pelo certo, independente se é extrema-direita, se é esquerda, se é centrão, enfim. Porque, infelizmente, o sistema está aí. Então, assim, precisar muito falar isso, porque você que tem toda essa bagagem, eu tenho alguma,
e tem outra pessoa que tem pouco menos, é outra que não tem nada, está ali naquele mundinho. Entender que o país, sim, tem uma terceira via, uma quarta, uma quinta, a pessoa vota em quem quiser votar. Aí muita gente vai estar assistindo, olha lá, coitada. O Ciro não tem nem 5%, está perdendo tempo. Não. As pessoas têm que, em primeiro lugar, elas têm que se respeitar. Gente, não é Flamengo e Fluminense jogando, não é Flamengo e Vasco. Eu vou sempre dar exemplo do Flamengo porque é a maior torcida. E também porque é meu time, já está na cabeça. Mas não é um jogo de futebol. São vidas que vão estar nas mãos do poder durante 4 anos. Exatamente isso. E as pessoas têm o direito a escolher, né? Assim, é uma coisa... ou ficam dizendo, não, mas tem que terminar essa eleição no primeiro turno. Eu sei que tem pessoas que têm preocupações legítimas e tem pessoas que usam o argumento para manipulação eleitoreira. Que é a história de dizer, tem que resolver no primeiro turno, porque senão vai ter golpe no segundo. Olha, golpe não vai haver, porque não tem nem circunstâncias e correlação de forças nacionalmente, nem nas Forças Armadas, nem estrutura nenhuma para ter golpe. Se tiver, eu não sou covarde, vou ficar no Brasil, respeito quem vai para o exílio, mas eu vou ficar aqui lutando com todas as minhas forças e todas as armas para enfrentar qualquer conspiração golpista. Mas, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Não acredito que vai acontecer. Então, fica, sabe, esse jogo perde a oportunidade. Veja, se você perguntar à população daqui, ou de Petrópolis, ou de qualquer uma outra cidade do Brasil, ou de qualquer uma outra pessoa que em outro país acompanha com angústia e sofrimento a situação do Brasil. Qual é a candidatura que está falando sobre sustentabilidade ambiental? Aqui, nós acompanhamos nessas tristezas grandes que aconteceram. A gente conversou com você, com o Ney, com o Rafael, todas as pessoas dizem da sua experiência de imensa dor, até num momento específico. Eu estive na região em 2011, porque tinha um grupo que estava vindo para análise e estava fazendo consultoria. Eu não era da área de consultoria, mas eu vim também para a gente acompanhar. Se você pegar o documento que foi feito em 2011, porque tem vários documentos, não são documentos só de diagnósticos situacionais, que tem desde imagem de satélite até mecanismos objetivos de identificação de riscos. Tem em relação à região serrana, à Serra do Mar, tem em relação ao Jardim Botânico, tem várias situações que estão relacionadas a isso. Mas esse assunto não dá voto. Tá vendo? Não dá esse voto. assunto dá voto. Então, então por que é que as pessoas não querem São discutir vidas, isso? mas o assunto não dá voto. Exatamente. Por que é que não pode discutir isso? Por que é que tem um projeto que está sendo discutido nacionalmente que trata dos investimentos em habitação, dos investimentos para reduzir o risco daquilo que a Serra do Mar faz há 60 milhões de anos, que é deslizar. Tem vários mecanismos tecnológicos que podem ser disponibilizados para monitorar, quando não pode remanejar, quando não pode não ocupar. Várias coisas que são feitas, então isso vai ficando do lado. A educação fica do lado, o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, a carência das mulheres chefes de família, num país que tem mais de 36% de mulheres solitárias como chefes de família. Aí você não está discutindo quais os equipamentos sociais que podem ser disponibilizados para impedir o gigantesco impacto anatômico, emocional das mulheres no trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, que é o trabalho da mulher, que inutiliza muito do corpo dela quando ela tem 45, 50, 60 anos e já não tem nem como ir para uma previdência. Então, aí não pode discutir isso, porque o que tem que se discutir é o fanatismo, a idolatria. Aí fica difícil, Então, isso deixa para o segundo turno, onde se escolhe o menos ruim, Eu vou ter que te trazer outro dia, porque é muito conteúdo, nosso tempo está acabando. Gente, eu não senti uma hora embora, eu não senti. E a gente vai ter aí uns 4 minutinhos antes de encerrar, e eu preciso tocar em temas
que quando eu anunciei a sua vinda, as pessoas, não, tem que perguntar isso para ela. Tem muita gente com bronca assim, ela é de esquerda, então ela é a favor do aborto. Você é a favor do aborto? Não, eu sou contra. Mas eu respeito profundamente quem o é, mas eu não sou favorável. Isso. Porque isso não tem a ver com religião, até porque ao longo da história da humanidade, as religiões até mudaram de posição. Tinham religiões que diziam que a alma só existia a partir de 4 meses de gestação. Tinham súmulas papais que falavam em relação à alma a partir de um determinado momento, mas é porque, para mim, é a vida. Ali está o sagrado. Então, eu sou contra em função disso. Não tem a ver com fanatismo religioso. Tem a ver com a concepção que eu tenho sobre a vida, sobre o respeito à vida e sobre os cuidados que a gente tem que dar depois para que as crianças não sejam abandonadas, para que as meninas não engravidem precocemente, para que a gente possa acolher, né, com todo o aparelho de Estado para evitar que ela engravide novamente antes de ser uma adolescente, antes de ter o direito de ser criança, antes de ter o direito de ser mulher na plenitude. São todas essas coisas que, aliás, já estão devidamente colocadas, né, nos programas de atenção à mulher, em todo o conjunto de normas técnicas que são disponibilizadas. Agora, eu te perguntar ainda, antes da gente finalizar, por você ser contra o aborto, isso te prejudicou na política? Um bocado. Porque o sistema quer que você seja a favor? Como é isso? Porque tem essas coisas, né? Tem determinados aspectos, né? Que é meio assim, como se fosse carimbadinho, né? Se você não defende isso, então você não pode ser considerado ideologicamente ou parte de movimento A ou movimento B. Mas assim, eu já disse, sabe? Olha, Beth, quando eu botei o pé do lado de fora do quartinho de empregada, você está entendendo? Onde passava Natal e Ano Novo, e minha mãe disse, vá, minha filha, entendeu? E que eu via o esforço que ela fez. Então, ali, eu engoli todos os meus medos e eu já fui vítima de tanta perseguição implacável e nada disso foi capaz de me amansar. Amansar do ponto de vista de dobrar, de fazer se ajoelhar, de ter que beijar a mão, esse tipo de vassalagem política. Então, eu já fui tão perseguida por questões ideológicas, né, que... Nada mais te assusta? Não. Assim, eu me assombro com a frieza humana. Sim. Eu me assombro com a frieza humana em relação às outras formas de vida, às outras forças da natureza. Isso, né, mas não me põe medo, pelo contrário, eu continuo lutando com todas as minhas forças. E também, com a maturidade, você também sabe em qual ringue você quer subir. Então, eu digo, eu sou senhora do meu destino, do meu tempo, dos meus boletos da minha vida, portanto, eu subo no ringue que eu quero subir. Agora, ninguém me empurra de lá enxotada como se eu fosse uma covarde. Aí não. Então, os temas que são preciosos para mim, eu defendo com toda dignidade, respeito profundamente quem tem uma outra forma de ver a vida, de ver o mundo, né? Eu digo, se a subjetividade humana já é complexa, né? Imagina os significados os mais diversos, né? Da vida espiritual, material, conceitos ideológicos, visões de mundo, conceitos programáticos, né? Então, eu respeito todas as formas de expressar. Eu não respeito o banditismo político, o cinismo, a dissimulação e a injustiça. A injustiça, onde ela estiver, aí vai ver uma onça bem braba, tomando o lado do mais fraco sempre. Essa é que é a questão, tomando o lado do mais fraco sempre. E aí você sofre muito mais. É por isso que tem pessoas maravilhosas, como você, e tantas outras e tantos outros, que muitas vezes não querem ir para a política. Não querem estar nas instâncias de decisão e nos espaços de poder, porque é nadar contra a correnteza todos os dias. Acredito. E eu estou entre aquelas que dizem assim, olha, continue lutando, continue lutando. Eu fiquei um tempo em sala de aula lutando por outras questões, né? A cada dia na sala de aula. Mas eu estou entre aquelas que digo assim, olha, tá sofrendo, vamos embora. Se cansou, fica aí, minha irmã, não tem problema. Eu
pego sua bandeira e vou lutando por você. Depois eu sei que você volta para a caminhada e sabe lá, talvez me encontre exausta na frente e pega minha bandeira e segue em frente também. Então, mesmo que eu vá rastejando, cansada, exausta fisicamente, emocionalmente, eu vou. Onde tiver luta por justiça social, com certeza eu lá estarei. Mas eu sei o quanto isso é doloroso, fisicamente, emocionalmente, exaustivo, mas a gente vai. Luiz Helena, eu amei o bate-papo. Beijo. Quero recebê-la aqui outras vezes, porque nós precisaríamos mais tempo, mas a produção avisou que já acabou, a gente já cravou Eu que aí os 60 agradeço. minutos. Beijão, viu, para todas e todos que nos acompanharam, nos dão a honra, né, de sermos ouvidas. Muito obrigada. E a você, guerreira, poderosa, muito obrigada, viu? Eu Demais. que agradeço, aprendi muito, com E certeza. eu também. Vocês também, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E eu volto amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá.